Dia oitavo ano, tudo bem? Como estão vocês? Então, bora lá fazer uma revisão para vocês de artes, né? E vai começar com o início da música no Brasil, lá no século XIX. A música surgiu em terras brasileiras muito antes da colonização europeia, por causa dos cânticos, sons e ritmos praticados pelas comunidades indígenas que já habitavam o território brasileiro bem antes da chegada, né, dos europeus. Mas houve uma questão de mistura cultural entre os povos, né? Entre os indígenas, os povos negros escravizados e os europeus. Então, daí nasce, né, nossa música. E uma delas é o Ludu, trazido pelo Brasil, para o Brasil, pelos escravizados de Angola, o ritmo musical que apresentava um forte caráter sexual com batidas rítmicas e dançantes. Acredita-se que o gênero musical, inclusive a modinha, teria evoluído do batuque e do ludu, né, por causa dessa questão de mistura. A modinha ela é uma canção tocada a violão que tinha como tema primordial o amor, com influência na ópera europeia, né, principalmente na italiana, né? Ela teve origem em Portugal e veio para cá para o Brasil e se popularizou. O choro. O choro nada mais é do que uma música instrumental, surgida em meados de 1870, a qual os músicos tocavam variações rítmicas bastante aceleradas de alguns gêneros musicais europeus, como a polca, maçuca, scotch, né? Era melódico e ao mesmo tempo melancólico, até por isso o nome, né, choro. Machixe. O machiste ele foi criado no finalzinho do século XIX e trazia a influência da música e dança europeia, da polca e dos ritmos africanos, como o lundu. Na dança, os movimentos requebrados sociais, o machiste não era aceito pela grande elite, né, principalmente pelos brancos, mas era uma das músicas mais tocadas, né, bem mais antes do que o samba, durante o carnaval, principalmente o carnaval carioca. Chiquinha Gonzaga. Ela foi a maior personalidade feminina na música popular brasileira. Ela também promoveu a nacionalização da música e foi a primeira maestrina do país, né? E ela lutava pela igualdade de direitos das mulheres, entre outras causas sociais. Uma das obras mais famosas é a Marchinha, né? De 1899, a primeira marchinha de carnaval que Chiquinha gravou, né? Que é o Abre Alas. Ela também foi a primeira, né, e fundadora da protetora dos direitos autorais do país, criando a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Sendo assim a primeira mulher. Ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela não só era maestrina e pianista, mas também ela tocava outros gêneros, como polca, tango, o próprio machixe, né, a modinha, maçuca. Vamos sair de Chiquinha Gonzaga e vamos para o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos ele ficou reconhecido como revolucionário, porque ele uniu a cultura popular e elementos da natureza, de canções folclóricas e indígenas, e utilizava, né, a percussão popular que imitava os sons, principalmente das referências do modernismo da música popular brasileira. Pelas suas viagens ao interior, que influenciaram muito assim, as composições, a qual se destacam Cair da Tarde, Canção de Amor, Balsianas Brasileiras, O Canto do Irapuru. Mas uma canção mais famosa mesmo de Villa-Lobos é o Trenzinho Caipira, né, que realmente imita a questão de uma locomotiva do interior, né, aí afora do Brasil, quando ainda existia. Na Semana de Arte Moderna em 22, ele participou de 3 espetáculos no Teatro Municipal de São Paulo. Outro grande nome da nossa música é o Pixinguinha. Ele é um dos maiores compositores da música popular brasileira, o Alfredo da Rocha Viana Júnior, também conhecido como Pixinguinha. Ele era um flautista virtuoso, maestro e arranjador. Além de compor sambas, foi autor de valsas, choros, polcas, né? Mas o seu grande sucesso é Carinhoso, datado de 1924, constantemente regravado e interpretado por diversos artistas brasileiros. Saindo de Pixinguinha, vamos para Cartola. Agenor Oliveira, de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi um importante cantor e compositor. Ele também foi o fundador da Estação Primeira de Mangueira, até porque ele morava no Morro da Mangueira.
né? Então, assim, ele é o percussor do samba no Rio. Apesar do o samba ser algo bem baiano, né? E foi levado para o Rio e ele teve contato com uma dessas tias baianas, que é a tia Ciata, né? Dentre as canções mais famosas estão O Mundo é um Moinho, As Rosas Não Falam, Alvorada e O Sol Nascerá. Como eu falei ainda há pouco, o samba era algo, né, baiano e que estava se popularizando pelo Brasil todo, né, principalmente ali no Rio de Janeiro, no sudeste do país. Né, e até nos meados dos anos de 1940 ele foi elevado como símbolo nacional, né, um dos grandes ritmos nacional da nossa música. Aí é que nasce o samba choro, que é caracterizado com o choro com a letra cantada em marcação rítmica influenciada pelo samba, mas ela é um samba mais compassado, ela é um samba que, digamos, seria algo mais romântico. Saindo do samba choro, vamos falar da Carmen Miranda, a portuguesa mais brasileira que existe. Ela foi erradicada no Brasil e quando ela tinha apenas 20 anos, em 1929, gravou a música Tá Aí, Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim, com arranjo do mestre Pixinguinha e ficou conhecida nacionalmente. A partir daí, né, ela fez participação em filmes sonoros, Alô, Alô Brasil, né, em 1935. E foi aí que um cara que fazia filmes norte-americanos, ele era diretor, produtor, viu ela e se apaixonou e levou ela para Hollywood. Ela fez diversos filmes em Hollywood, né? E ficou conhecida, né, internacionalmente. Ela foi a primeira brasileira a ter o seu nome na calçada da fama em Hollywood. A música sertaneja no nosso país. A música sertaneja nasceu ali no eixo São Paulo e Minas, também conhecida como moda de viola. Ela ficou, na verdade, totalmente conhecida dentro do nosso país por Cornelius Pires, né? Cornelius foi até ele que escreveu Jorginho do Sertão, cantado pela dupla Mandi e Sorocabinha. Saindo daí do eixo São Paulo e Minas, da música sertaneja, o baião. Nos anos de 1940, no Nordeste brasileiro surgiu o baião, e o seu grande representante foi nada mais nada menos do que Luiz Gonzaga, a qual ele cantava as mazelas que a seca causava ao sertão, as dores do povo sertanejo, né, os seus lamentos, né? Então, saindo daqui, vamos para a Bossa Nova. A Bossa Nova que foi criada em 1950 por um grupo de jovens que tinham eles, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Carlos Lira, Roberto Menescal, Bade Powell, Ronaldo Buscoli, que era uma música rítmica que misturava o samba e ao mesmo tempo, né, o jazz norte-americano. Por falar em Bossa Nova, temos aí os dois grandes nomes da Bossa Nova, que é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim e Marcos Vinícius da Cruz de Melo de Moraes, o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes. Eles foram percussores da Bossa Nova. O Vinícius é maestro, inclusive chegou a gravar com o grande showman norte-americano Frank Sinatra, né? E o Vinícius de Moraes, ele ele era diplomata. Ele foi diplomata pelo Brasil nos Estados Unidos, na França, né? E fora isso, ele também foi dramaturgo. Ele também escreveu peça. Uma das suas peças mais famosas é Orfeu da Conceição, que adapta, né, o mito grego de Orfeu para as favelas cariocas. Mas um dos grandes sucessos desses dois para a bossa nova foi Garota de Ipanema, que foi mundialmente regravada em diversas línguas. Vocês já ouviram falar sobre regionalismo musical? Então vamos lá rever. O Brasil é um país extenso, em cada região tem um elemento bem distinto, o jeito de falar, né, no sotaque, nas expressões, né, correlacionado à linguagem, os artesanatos, a dança. E isso não é diferente na música. Tá? Na região norte, o carimbó é um ritmo da cultura local ali do Pará. Então, assim, falando do Pará, você está falando do carimbó, né? O frevo em Pernambuco, falando do frevo, você está falando de Pernambuco. Então, assim, eles são ritmos bem populares. Olha, e por sinal, como eu falei que o samba nasceu na Bahia, ele é uma mistura dos batuques e das rodas de capoeiras em homenagem, né, à religião afro-brasileira, a religião dos orixás, ritmo musical.
No início do século XX, nos morros e cortiços do Rio de Janeiro, o samba se popularizou, incorporando várias tendências. E daí, né, ele ganhou a avenida. Avenida como assim, professor? Ele ganhou as escolas de samba, porque antes era muito comum se ouvir o machiste antes do machiste. Depois do machiste vieram as marchinhas de carnaval, que dentre elas a mais famosa e mais tocada e mais regravada é o Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, que a gente já falou aqui, né? Aí teve-se a organização do carnaval pelas escolas de samba. Escolas de sambas que trazem o samba como seu ritmo musical. A cadência do samba é o ritmo musical oficial do carnaval do Rio de Janeiro. Saindo das marchinhas, né, e das escolas de samba, vamos até a capoeira. A capoeira ela se tornou patrimônio imaterial e cultural do Brasil, segundo a Unesco, né, pois se tratar de uma herança cultural deixada pelos africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Assim, a capoeira, ao mesmo tempo de ser uma luta, ela também é um jogo e também é uma dança. Por que ela é uma dança, professor? Olha, vocês sabem, o frevo pernambucano, ele tem mais de 200 passos que estão relacionados à capoeira. Como a capoeira não era bem vista, principalmente pelos senhores brancos de engenho e pela polícia, então a desculpa que era dada é que eles estavam dançando e não fazendo um jogo que parecesse uma arte marcial, uma luta, algo do tipo. A capoeira, ela é bem distinta. Ela tem na verdade, dois estilos bem distintos, que é a Angola, que é mais compassada, ela é mais lenta, né, que é original trazida pelos africanos que vieram na condição de escravizados para aqui para o Brasil. E dentre esses nomes de mestres de capoeira, temos aí o mestre Pastinha, Vicente Pereira Pastinha, que buscava a capoeira na questão da ancestralidade e ao mesmo tempo da arte, e inseriu vários e vários alunos, né, nessa questão de não deixar os jovens na rua. Isso não tem no módulo de vocês, mas eu estou falando. Já a capoeira regional, ela incorpora elementos de outras artes marciais africanas, trabalhando os golpes em formas mais intensas e objetivas. Ela foi promovida por nada mais nada menos do que Manuel dos Reis Machados, que é o mestre Bimba, que até hoje é conhecido. Então, elementos que não podem faltar na capoeira é o birimbau, o agogô e o atabaque, são elementos essenciais, sem contar também o pandeiro, né? A capoeira, ela tem uma estreita ligação com o povo negro do Brasil. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.